aposentadoria deveria ser tão discutido quanto educação, saúde e segurança, mas não é. É o que comprova uma pesquisa nacional. 80% dos brasileiros não sabem como vão tocar a vida depois de anos de trabalho. O pensar no hoje pode ser um estilo de vida, mas na maioria das vezes é a única opção. Não dá para guardar para amanhã se é preciso gastar hoje. Vamos mostrar alternativas, até mesmo para quem nunca teve carteira assinada. Fique com a gente, o Repórter Justiça já começou. Todo mundo espera por este momento, mas quando chega, nem sempre é sinônimo de descanso. Agora você vai conhecer a história do seu Vilela, de 76 anos. Mesmo depois de ter se aposentado, após 38 anos de trabalho, ele teve que continuar trabalhando, isso para complementar a renda. Agora você vai conhecer a história dele. Vamos lá? Vamos embora, é isso mesmo, conosco mesmo. Seu Vilela se aposentou aos 58 anos. Trabalhou em várias emissoras de televisão e como vendedor também. Até nos períodos em que ele não estava com a carteira assinada, fazia questão de recolher a contribuição. Fui trabalhar de vendedor de material de construção, telha, laje, produto da construção, entendeu? E fui tocando e pagando meus compromissos como INSS, normalmente, autonomamente, entendeu? E foi aonde eu consegui 35 anos de serviço. Mas como as contribuições não alcançavam o teto, na hora do cálculo, o valor da aposentadoria foi lá embaixo. Vilela teve de continuar trabalhando. Vendeu material de construção e hoje é motorista de aplicativos. Se eu fosse viver com o saláriozinho que eu recebo do INSS, eu ia passar muitas necessidades, ia ter que andar de ônibus para cima e para baixo, se tivesse que me deslocar para algum hospital, para qualquer lugar, entendeu? E com o aplicativo, os aplicativos que eu trabalho com vários, entendeu? E, quer dizer, aí me complementa o salário. Jordana, o caso do seu Vilela não é raro. 80% dos brasileiros não se preparam para a aposentadoria. É o que diz uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito no Brasil e da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. A pesquisa diz mais. A estimativa é de que mais de 104 milhões de brasileiros pensam só no agora. E os números variam de acordo com a classe social. Quanto mais ricos, mais dinheiro guardam para a aposentadoria. Há até os que tentam poupar, mas perdem o hábito com o tempo. Quase todos estes dizem que pretendem voltar a guardar dinheiro, se tiverem oportunidade. Outros dizem de cara que têm outras prioridades, como o pagamento de dívidas, tratamento de saúde e compras. O principal motivo para deixar o assunto aposentadoria para depois é o orçamento apertado. Há os que alegam o desemprego para não pensar nisso. Para quem poupa, a média mensal para garantir uma velhice sem percalços é de menos de R$ 400. 2/3 deles guardam dinheiro todo mês. E de que forma? Poupança, INSS pago pela empresa e INSS pago por conta própria. Estas pessoas têm hábito de poupar para outros fins, como imprevistos e viagens. A idade média para o começo da fase de poupar é de 28 anos. Estes pretendem parar de trabalhar aos 61. Depois disso, querem se dedicar a viagens, mais tempo com família e amigos e ter novos passatempos. Mas 21% continuam a trabalhar porque precisam, 60% para se manterem ativos e 18% porque gostam do trabalho. O Vinícius é um ponto fora da curva. Ele tem 25 anos e poupa desde que começou a trabalhar, aos 19. Quando eu era pequenininho, a gente aprendeu, meus pais ensinaram a gente a trabalhar com orçamento, que eu não de origem cristã, né? Então a gente devolvia o dízimo na igreja, logo se é um dízimo é 10%, mas 10% em cima do quê, né? E, então, um pouquinho para ajudar outras pessoas, enfim. E dali para frente, a gente começou, eu tirei isso para mim, né? Então, a trabalhar com orçamento, e daí para frente foi o que balizou aí as finanças pessoais, no caso, né? Então, desde carro, impostos,
a rotina da casa, né? Os gastos da casa. Então, através do orçamento, foi que eu consegui me organizar financeiramente, né? E a organização é na ponta da caneta. Vinícius faz o orçamento mensal em gráficos e em planilhas no computador. A formação de contabilista ajuda na tarefa. Às vezes a gente confia muito na memória, né? Então, às vezes você tem um dinheirinho na carteira, compra alguma coisa, nunca mais você vai lembrar no que você gastou aquilo ali, se não pega o cupom fiscal de volta, né, para lembrar o que foi o gasto. Então eu tenho uma planilha, eu anoto os gastos, vejo se foi com alimentação, foi com combustível, um passeio, uma saída com alguns amigos, alguma coisa. E em cima disso aí a gente vai fazendo o norte até chegar no final do ano com um resultado que a gente já tinha planejado, né? O planejamento de Vinícius é o seguinte: paga cerca de R$ 600 de contribuição ao INSS por mês, mais 700 do plano de aposentadoria oferecido pela empresa em que trabalha. Tem ainda 1.800 do aluguel do apartamento, 400 das despesas com carro, pós-graduação. O que sobra é um pouquinho dos R$ 6.000 de salário líquido. Peraí, ele só pensa na aposentadoria? Você tem que viver o hoje, né? Aproveitar as coisas de hoje, mas também com o olho lá na frente, né? Então, acho que vale a pena você viver, curtir a vida com os amigos, passear, viajar, mas também não esquecer que lá na frente também tem vida, né? Então, dessa forma aí a gente vai se organizando. Quer dizer, você pode até fazer extravagâncias, mas até a página 2, uma outra extravagância pequena. Dentro do orçamento, né? Uma extravagância moderada, dentro do orçamento. Fugir um pouquinho faz parte da vida, né? É flexível, a vida é dinâmica, mas sempre tentando procurar atender o orçamento, né? Vinícius tem uma aplicação que começou há 6 anos. Hoje está em R$ 50.000. É um dinheiro extra que ele usa em aplicações, investimentos, CDB, Tesouro Direto. É coisa para quem entende do assunto. Depois que você pega a prática, já tem um entendimento ali. No começo tomava bastante tempo, que eu queria ver como é que se simulasse uma compra de tal coisa, se fizesse tal coisa, como é que aconteceria dentro de um patrimônio. Mas hoje, como eu já consegui trabalhar, já tem 6 anos que eu trabalho nesse formato, né? Eu acho que já estou mais tranquilo, já estou mais moderado. Assim, não gasto tanto tempo, porque eu já sei exatamente onde fazer, o que fazer, né? Mas hoje não. Mas no começo foi divertido, foi como posso dizer, foi um desafio novo, né? Então eu gostei, foi uma coisa bacana. No próximo bloco, a Jordana conversa com a advogada Thaís Riedel, especialista em Previdência Social. As pessoas precisam saber que, além da importância de contribuir para o sistema, contribuir sem atraso. O Repórter Justiça volta depois do intervalo. Aposentadoria parece ser mesmo o tema no mundo das finanças que dá mais pano para manga. Eu realmente não sei, porque não sei como que vai ser o andar das coisas nos próximos anos. Não me preocupa ainda, sabe? Mas, assim, futuramente com certeza, né? Porque a gente já chega numa idade, por exemplo, uns 50 anos, né? Você já está ali cansado, né? Da sua meta que você já vem, né? De tempos aí. E aí você chegar o quê? Tá o quê? 60, né? Por aí, assim, para se aposentar. É difícil. Eu não penso muito nisso agora, não. Estou mais preocupado com o vestibular, passar na faculdade, do que com aposentadoria no momento. Eu não me preparei psicologicamente, não me preparei financeiramente. Por quê? Porque financeiramente eu tinha que ter me preparado com uma previdência privada, né? Infelizmente eu fiquei só na mesmice da arrecadação normal do meu salário. Então hoje meu salário é desse tamanhozinho de professora. Ah, não. Não pretendo depender do INSS de Previdência Social, sinceramente. E com a possibilidade da reforma da Previdência Social, as dúvidas aumentaram. Mas vamos focar no presente. O que vale agora? Atualmente, existem 4 modalidades de aposentadoria para quem contribui para o INSS. A primeira é a aposentadoria por idade,
60 anos para mulheres e 65 anos para homens. Para ter direito ao benefício, é preciso ter 15 anos de contribuição sem atraso. É um regime de caixa, o dinheiro já entra e já sai para pagar. Se a gente deixa para contribuir somente no momento que precisa, isso é importante. É possível sim recolher retroativo. Se eu trabalhei, por exemplo, como autônoma, e não contribuir, eu posso recolher, vou pagar multa, juros, não é? E aquele tempo vai ser reconhecido como tempo de contribuição, mas não vai ser reconhecido como carência, porque ele foi feito com atraso. Então é como se o sistema precisasse ter ali um valor para rodar o sistema. Então, se todo mundo deixa para contribuir só lá na frente, eu não tenho ali o capital para girar. E aí, então, as pessoas precisam saber que, além da importância de contribuir para o sistema, contribuir sem atraso. Por quê? Porque esse requisito vai ser necessário lá na frente. A segunda forma é por tempo de serviço. 30 anos de trabalho para a mulher e 35 para o homem. Aqui também é necessário ter 15 anos de contribuição sem atraso. Na hora do cálculo dessa aposentadoria, necessariamente haverá incidência do fator previdenciário, que é uma fórmula matemática que leva em consideração a idade da pessoa quando está pedindo aposentadoria, o tempo de contribuição e a expectativa de vida dela do IBGE, com base no IBGE, no ano que ela está pedindo essa aposentadoria. E aí, então, ele vai incidir no cálculo, que normalmente, para aquelas pessoas que são mais novas, o cálculo fica pior. Então, não impede a aposentadoria, já que cumpriu os requisitos, mas desestimula se ela for muito nova, já que o valor fica menor. A terceira possibilidade é em caso de invalidez permanente. O tempo de contribuição deve ser de no mínimo 12 meses, sem atraso, a não ser para casos que estão no artigo 151 da Lei 8.213, desde que comprovado por laudo médico especialista. Se a pessoa fica incapaz para o trabalho, situação da vida, pode acontecer, ficar doente, um acidente, etc., ela vai ter que passar por uma perícia. Se for atestado que ela está incapaz temporariamente ou parcialmente para o trabalho, ela é encaminhada para auxílio-doença. Então, ela vai ali, naquele período, não vai trabalhar, mas vai receber ali o benefício previdenciário para não passar por estado de necessidade. E se ela tiver uma incapacidade total e permanente, aí é encaminhada para aposentadoria por invalidez. E aí, então, ela vai receber essa aposentadoria. Em ambas as situações também tem carência de 12 meses, eu tenho que ter contribuído 12 meses sem atraso, salvo se a causa da aposentadoria for acidentária ou uma das doenças especificadas em lei, as doenças graves. Existe ainda a aposentadoria especial para trabalhadores expostos a agentes nocivos. Para esta regra, há 3 categorias: 15, 20 ou 25 anos. Essa aposentadoria especial visa retribuir aqueles trabalhadores que exercem atividades com agentes nocivos à saúde. Esses agentes podem ser físicos, químicos, biológicos, mas são esses trabalhadores que estão expostos normalmente à insalubridade. Então tem ali um contato direto e permanente com agentes nocivos, né? Pode ser gases, excesso de calor, de frio, etc. E aí, então, essas pessoas, além de contribuírem financeiramente para a Previdência, eles estão também contribuindo com a sua saúde, porque eles só estão tendo esse desgaste na sua saúde em função desse tipo de trabalho. Então é importante, é um direito do trabalhador, ele ter acesso ao seu PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, e o laudo do ambiente de trabalho, né, o laudo técnico do ambiente de trabalho, que vai verificar se há ou não essa exposição e em que grau. Porque é esse elemento de prova que será fundamental lá na frente para ele pleitear esse tipo de aposentadoria. A partir do momento em que a pessoa começa a trabalhar, a ter rendimentos, eu acho que ela deve começar a se preocupar com a sua poupança. Por pouco que seja, né? Mas que seja uma quantia
colocada sistematicamente, regularmente, talvez um percentual da sua renda, por pouca que seja a renda, por baixo que seja esse percentual, mas que possa ir acumulando ao longo do tempo, com a intenção de utilizá-lo em determinadas circunstâncias, ou utilizar parte disso desse patrimônio que está formando para determinados empreendimentos, né, para satisfazer a determinadas necessidades ou para situações especiais ao longo de sua vida, como também para a sua velhice. Vamos aproveitar a presença da advogada para tirar algumas dúvidas. Nossa equipe gravou com algumas pessoas em frente a um posto de atendimento do INSS. Eu gostaria de saber, com relação a 15 anos de contribuição e 60 anos de idade, já tenho direito na aposentadoria. Se uma mulher já tem 60 anos de idade e 15 anos de contribuição, e esses 15 anos são sem atraso, ou seja, vale prefeito de carência, é possível sim pedir aposentadoria por idade. Minha dúvida é, até daqui a 22 anos, 23, chegar a época da aposentadoria, será que vão haver novas regras? Essas mudanças constantes têm gerado insegurança e as pessoas pensam, nossa, mas será que vale a pena eu contribuir? Não é? Algo que é importante saber é que ao contribuir para a Previdência, você está se protegendo hoje dos riscos. Porque a gente acha que só vai precisar lá na frente, quando precisar uma aposentadoria por idade ou tempo de contribuição. Mas, infelizmente, pode acontecer situações de risco, de um acidente, uma doença, e você vai precisar ali daquele benefício previdenciário. Eu queria saber por que, por exemplo, no meu caso, eu fiquei 3 meses esperando uma perícia, né? Para passar por uma perícia, e eles deferiram, tudo bem, se ele não quer me dar o benefício, tudo bem, mas acho que os 3 meses que eu fiquei esperando a perícia, eles tinham que me pagar, porque é um benefício que eu tenho direito, eu paguei por esse benefício. Se, eventualmente, uma pessoa ela tem uma demora para ser feita essa perícia, ela vai poder sim pedir desde a data do requerimento ou quando for atestado ali que ela já estava incapaz para o trabalho. Enquanto a equipe estava em frente ao posto do INSS, percebeu algumas pessoas sendo abordadas na calçada. O Cristiano conversou com um dos que abordaram. Ele não quis dizer o próprio nome e não é só isso. Falei com o senhor agora há pouco aí, a esposa dele parece que tem que fazer o meu diálogo 3 vezes por semana e tem que vir aqui. E aí o papel seu aqui é o quê? O papel meu aqui é ficar por aqui mesmo. Aí você conversa, aborda o pessoal e fala o quê? Não, mas eu já falei o que tinha que falar. Não, tudo bem, mas eu tô perguntando o que o senhor faz. O senhor chega e conversa o quê? O que o senhor fala? O que eu falo? Eu falo que eles têm que correr atrás do direito deles. Ó. Aí o senhor ajuda nesse correr atrás? Hã? O senhor ajuda nesse correr atrás do direito? Mais ou menos. O que é mais ou menos aí? De que forma o senhor ajuda? Mas esse detalhe vamos deixar quieto. O Estatuto da Advocacia impede a captação de clientes. Está no artigo 34. Angariar ou captar causas com ou sem a intervenção de terceiros. O advogado que descumprir a determinação pode sofrer censura ou até mesmo ser excluído da OAB. No próximo bloco, o Cristiano volta para falar de outras maneiras de garantir a aposentadoria oficial. O pagamento mensal do carnê e a abertura de microempresa individual. O Repórter Justiça volta depois do intervalo. A gente começa este último bloco com a Moná. Ela mandou um vídeo pra gente que mostra alguns dos vários carnês do INSS que pagou ao longo da vida. A educadora física mora no Rio de Janeiro. Quase sempre contribuiu como autônoma. Assim que eu me formei, eu fui trabalhar num clube que assinou a minha carteira. Mas um tempo depois, eu fui trabalhar numa academia que não assinou a minha carteira. Isso foi então quando a minha mãe sugeriu que eu pagasse como autônoma. Há 6 anos eu tive um problema muito sério de coluna que foi me afastando das salas de aulas da academia onde eu trabalhava. Um dia, a Moná acessou o site da Previdência para saber por quanto tempo ainda deveria contribuir. Descobriu que já podia se aposentar
e ligou para o INSS. Eu liguei para o 135, fiz o agendamento e eles agendaram para daí 6 meses. E eles verificaram que eu poderia obter a minha aposentadoria, que eu esperasse em casa a minha carta de concessão. Daí em 6 meses eu recebi a minha carta de concessão, com todos os valores que eu receberia dos meses atrasados desde quando eu entrei com o processo. Agora eu posso cuidar da minha saúde, cuidar da minha família com mais segurança, com mais tranquilidade. E hoje eu sou uma aposentada feliz. Outra possibilidade para ter uma aposentadoria é seguir o caminho que a Janaína fez. Durante 9 anos, ela trabalhou de forma informal com produtos de floricultura. Hoje tem uma microempresa individual e contribui mensalmente com o INSS com R$ 52,70. É a garantia de que no futuro vai ter uma aposentadoria. A Janaína tem 3 filhos. Todos nasceram antes da regularização da empresa. Por isso, não teve direito a auxílio maternidade. Hoje eu estou mais tranquila, estou mais sossegada. Antes era muita correria. Eu trabalho assim na correria, na loucura, porque eu tinha que ter alguma reserva se caso eu ficasse doente, para mim poder, porque eu não trabalho, não tenho funcionário. Hoje não, se caso acontecer alguma coisa, eu sei que eu posso receber auxílio-doença. E na aposentadoria também, caso, quando eu for me aposentar, eu já ficar mais tranquila, não ficar nessa loucura de trabalhar 12, 16 horas, igual eu trabalhava 18 horas diariamente. Orgulhosa, a Janaína exibe o comprovante da MEI que possui. A lei que instituiu a microempresa individual é de 2008. Para abrir uma, o interessado não precisa de contador ou advogado. É tudo feito pela internet. Basta procurar pelo portal do empreendedor e preencher os campos. Depois de formalizado, é possível participar de licitações, ter até 2 empregados formais. O rendimento anual não pode ser superior a R$ 81 mil. Se passar disso, deixa de ser MEI. Tem que fazer, mesmo esses autônomos que vendem o sanduíche ou que vendem picolé, pode se regularizar sim, porque é uma garantia que a gente tem. A gente nunca sabe o que a gente pode acontecer com a agência, a gente pode sofrer um acidente, ficar doente, precisar do auxílio ou precisar da aposentadoria. E o valor é tão simbólico, então dá menos de R$2 por dia. Então eu aconselho sim a fazer, a gente já tem que pensar no futuro, porque chega. Você pensa que demora, mas chega rapidinho. Vamos continuar no mundo virtual. Também pela internet, dá para qualquer trabalhador ter detalhes da vida profissional e o andamento da contribuição ao INSS. O site é meu.inss.gov.br. É preciso fazer um cadastro. Você responde a perguntas que, teoricamente, só você vai saber as respostas. No canto esquerdo, há uma relação de possibilidades. Há também simulação de tempo de contribuição. Neste campo, o trabalhador descobre qual o tempo que já contribuiu, quanto falta para a aposentadoria com ou sem o fator previdenciário. A advogada Thaís Riedel falou sobre isso no segundo bloco, mas vamos explicar com mais detalhes agora. O fator previdenciário é um cálculo criado em 1999, um número usado para evitar que a pessoa se aposente muito cedo. Se quiser parar de trabalhar mais jovem, vai ganhar menos aposentadoria. A fórmula leva em consideração o tempo de contribuição até o momento de se aposentar e a expectativa de vida. Vamos supor que um homem chegou aos 55 anos, com 35 de contribuição. Uma fórmula é aplicada nesses números para chegar ao valor do fator previdenciário, nesse caso, 0,7. Este número é aplicado à média salarial do trabalhador durante o tempo de contribuição. Vamos imaginar que seja R$ 3 mil. Basta multiplicar esse valor pelo fator previdenciário. O resultado é o quanto ele vai receber de aposentadoria, R$ 2.100. Se este mesmo homem trabalhar por mais 10 anos, vai se aposentar aos 65, com 45 anos de contribuição. Assim, o fator previdenciário dele vai mudar de 0,7 para 1,3. O valor da aposentadoria vai ser maior, R$ 4.130. Essas regras podem ser mudadas com a proposta da reforma da Previdência em tramitação no Congresso Nacional.
A proposta prevê a mudança de idade mínima de aposentadoria, com uma regra de transição até 2042. 62 anos para mulheres e 65 para homens. Essa norma valeria também para servidores públicos, que hoje têm regime próprio. Também prevê tempo mínimo de contribuição de 15 anos para segurados do INSS e 25 para servidores públicos. E ainda novo cálculo para o valor da aposentadoria. 60% da média salarial para 15 anos até 100% para 40 anos de contribuição. Não há acordo para votar essa proposta no Congresso. Uma idade mínima, não é? A proposta da PEC 287 de 2016 é uma idade mínima de 65 anos para homem. No primeiro momento tentou que fosse para homens e mulheres, mas aí no último texto para aprovação está 65 anos homens, 62 mulheres e 25 anos de contribuição. E depois disso, aplica-se o cálculo. E aí vamos para o cálculo. Na hora do cálculo, a reforma também, ela traz para a Constituição essa regra de cálculo, que hoje está na legislação infraconstitucional, e é um cálculo também pior, porque vai fazer a média de todo o período, não só as 80% maiores contribuições como é hoje, e depois há um percentual, começa ali, né, 70% quem tiver 25 anos, a cada ano a mais de 25 vai aumentando ali o percentual, de modo que só terá 100% da média, não é? Quem tiver 40 anos de contribuição. E a gente fica por aqui. Para rever nosso programa, acesse tvjustiça.jus.br. Você também pode mandar um e-mail. repórterjustiça@stf.jus.br. E visite também o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até logo! Tchau!